Olá, boa noite. Boa noite, estamos começando o Rede TV News. E a gente abre essa edição falando sobre agressão contra os animais. A polícia resgatou um cachorro que sofria maus tratos dentro da casa onde vivia, na zona sul do Rio de Janeiro. As agressões eram gravadas. As imagens mostram o cachorrinho acuado, com medo das agressões. Essa era a triste rotina do Tonton, um Yorkshire que sofria maus tratos de quem deveria cuidar e proteger. Vai sofrer agora na minha mão, desgraçado. Vai ficar aí na chuva. Vai ficar aí. Tá escutando? Vai ficar aí na chuva. Com uma vassoura na mão, a tutora bate no animal. Sai, sai, sai. Os vídeos foram gravados pela própria agressora. O caso foi denunciado à polícia, que descobriu que a mulher filmava as agressões e enviava para o marido como forma de vingança por supostas traições. A autora do crime vai responder por maus tratos a animais. O cachorrinho foi resgatado pela polícia militar e encaminhado a uma clínica veterinária onde passou por exames e aguarda em um lar temporário até que seja colocado para adoção. Não é apenas agressão física que configura maus tratos, mas também deixar os animais sem comida, sem água ou presos. A pena para esse tipo de crime varia de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e proibição da guarda. É importante que a gente mude essa chavinha, que a gente mostre que o direito dos animais é importante, que a gente conscientize a sociedade que devem denunciar, que devem tratar bem, que devem assegurar alimentação, devem assegurar uma vida sadia e toda a sua integridade e bem-estar. Tonton agora está sendo mimado, ganhou uma caminha e já parece mais alegre. O animal é um bichinho que só faz o bem, né? Então acho que é muita covardia isso. Poxa, o que os cachorros podem fazer pra gente? Nada, só dar muito amor. Veja agora os outros destaques desta edição. Praticantes de crossfit passam correndo por bar e clientes confundem a cena com um arrastão. Em Goiás, passageiros de ônibus fazem corrente humana para resgatar motociclista de enxurrada. 7 mulheres denunciaram um homem conhecido como galã do Tinder. Ele é suspeito de aplicar golpes em mulheres em São Paulo. Os vídeos da perseguição e do momento em que ele foi preso foram divulgados. As imagens foram gravadas pelos policiais. Assim que percebe a presença da viatura, Renan Augusto Gomes, de 36 anos, foge, inclusive na contramão. Para tentar despistar os policiais, o suspeito entra no estacionamento de um shopping. A perseguição continua. Mais à frente, a viatura da polícia atinge a traseira do carro do suspeito, que invade a calçada. Renan foi preso em seguida. Ele tinha vários perfis nas redes sociais. Se apresentava para as mulheres como engenheiro, filho de alemães e dizia ter perdido os pais num acidente no interior paulista. 7 vítimas denunciaram o golpista. Uma delas disse que teve um prejuízo de R$200 mil. Segundo o Ministério Público, o caso se enquadra como estelionato sentimental. Vendedores de uma loja de celular foram surpreendidos por assaltantes armados no momento em que faziam a entrega de um aparelho em Uberlândia, Minas Gerais. Os 2 funcionários aguardavam na calçada ao lado do carro da empresa no endereço passado pelo suposto comprador do celular. De repente, eles são surpreendidos por criminosos que chegam de moto e anunciam um assalto. O garupa desce armado e uma das vítimas consegue correr levando a chave do veículo. O outro vendedor implora para não sofrer nenhuma violência. Um dos assaltantes ainda tenta quebrar o vidro do carro com chutes, mas acaba desistindo e vai embora. De acordo com a polícia, a ação foi uma emboscada. Antes da tentativa de assalto, uma mulher ligou para a loja encomendando o celular e acertou que faria o pagamento em dinheiro no endereço indicado. 4 suspeitos já foram identificados. Quase 2 toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Federal na rodovia Presidente Dutra, região de Piraí, no sul fluminense. A droga estava escondida no fundo falso de um caminhão e seguia para comunidades cariocas. 2 cães farejadores participaram da ação. Um homem de 50 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. E uma cena inusitada foi registrada por câmeras de segurança de uma farmácia em Teresina, no Piauí. Um casal aparece andando em um depósito no estabelecimento até que eles encontram uma caixa com dinheiro. A mulher
conta as notas e logo depois o casal começa a trocar carícias, no que parece ser uma celebração pelo furto. A dupla percebe que está sendo filmada e vai desconectar a câmera. Os dois já foram identificados. Essa foi a segunda invasão ao comércio em 3 dias. O prejuízo é de quase R$ 4.000. No Recife, uma imagem inusitada viralizou nas redes sociais. Clientes de um bar em Boa Viagem, na Zona Sul, se assustaram ao verem algumas pessoas correndo ali pela calçada. Eles pensaram que se tratava de um arrastão e começaram a correr também. Cadeiras foram derrubadas. Depois veio a descoberta. Eram apenas praticantes de CrossFit. Dá para acreditar? Em Goiânia, a imagem de um acidente impressionante. Um motorista perdeu o controle da direção, o carro derrapou e bateu em uma árvore. Veja só a violência do impacto. Foi tão forte que o veículo virou. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de 23 anos teve ferimentos leves. Depois foi levado ao hospital. Foi preso o terceiro suspeito de participar da morte de Jonas Lucas Alves Dias, vencedor de um prêmio milionário da Mega Sena. O repórter Giovanni César tem as atualizações desse caso ao vivo para a gente, né, Giovanni? Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Augusto e a todos os que acompanham o Rede TV News. Roberto Jefferson da Silva, o Gordão, é o terceiro suspeito preso por participação nesse crime. Durante as investigações, Gordão foi flagrado em uma agência bancária com Rebeca. Ela é titular da conta que recebeu parte do dinheiro da vítima. Ele também é suspeito de dirigir um dos carros que foram usados para sequestrar Jonas Lucas Alves Dias, no dia 13 de setembro, em Hortolândia. Rebeca e Rogério Espínola, de 48 anos, também foram presos. Rogério já tem passagens por roubo, furto, homicídio, estelionato e lesão corporal. De acordo com a defesa dos dois, Gordão teria convencido Rogério e Rebeca, que moravam na rua, a participarem do crime. Agora, ele será ouvido pela polícia. Marcos Vinícius continua foragido. Ele dirigia o outro carro usado no crime e é responsável por fazer 2 saques em uma transferência bancária com o dinheiro roubado. Ele tem passagens por estelionato e receptação. De São Paulo, Giovanni César para o Rede TV News. Obrigado, Giovanni. E a Mega Sena acumulou mais uma vez. O prêmio pode ultrapassar os 170 milhões de reais. É a 6ª maior premiação da história da loteria. A chance de ficar milionário de uma hora para outra com um jogo simples da Mega Sena é muito, mas muito pequena. Fazendo uma aposta de 6 números, a probabilidade de acertar as dezenas é de 1 em 50 milhões. Seu Zacarias sempre joga e já sabe o que fazer se ganhar o prêmio milionário. Se eu ganhar, eu vou te contar, viu, meu? Ajudar minha família e sair fora da área, porque senão já viu o que aconteceu com o outro. Ficar na área é problema, né? 170 milhões na conta de uma hora para outra. Com um dinheiro desses, é preciso tomar alguns cuidados. Mas, infelizmente, nem todo mundo pensa nisso. Na semana passada, um ganhador da Mega Sena foi sequestrado e morto em Hortolândia, no interior de São Paulo. Jonas Lucas, de 55 anos, recebeu 47 milhões de reais em 2020. Ele continuou morando na mesma casa e não alterou a rotina. Por isso, essa advogada faz um alerta. A mudança de vida não pode ficar apenas nas finanças. A pessoa tem que ser o mais discreta possível e, preferencialmente, sair daquela cidade, né? Tentar uma nova vida, um recomeço, mesmo em um lugar onde ela não conheça ninguém, onde as aquisições dela não vão gerar um estranhamento por parte das pessoas que convivem com ela. 2 grandes prêmios já saíram de apostas feitas nessa lotérica. Em uma delas, o sortudo recebeu 25 milhões de reais. O ganhador pegou o dinheiro e nunca mais apareceu. Eu acho que fizeram certo. Eu acho que quem ganha um prêmio desse, ele não pode ficar no bairro que ganha. Independente se ele é conhecido ou não, ele não tem que ficar, ele tem que sumir do mapa mesmo. O Gilberto já fez a fezinha e se ganhar... O que você faria se ganhasse um prêmio? Você também ia assumir? Com certeza ia assumir.
E olha, o começo da primavera foi marcado pela presença de neve em algumas cidades de Santa Catarina. Em Bom Jardim da Serra, Rio Rufino, Urubici e Urupema, a neve começou a cair durante a noite e continuou ao longo da madrugada. Pela manhã, foi possível ver o campo e as árvores pintados de branco. Em São Joaquim, também no interior do estado, rajadas de vento fizeram com que a sensação térmica chegasse a menos 20 graus. Segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, o ar seco e frio mantém a possibilidade de novas geadas no final de semana, quando as temperaturas podem variar entre 4 e 4 graus negativos. E um temporal causou estragos e assustou moradores de Valparaíso de Goiás, no interior do estado. Este motociclista precisou ser resgatado em meio à enxurrada. Passageiros de um ônibus fizeram uma corrente humana para tirá-lo da água. Uma mulher foi arrastada pela correnteza. Gente, a mulher está sendo arrastada! Corre, corre! Ela foi socorrida metros depois. A chuva forte provocou estragos e inundação em vários pontos de Valparaíso de Goiás. A água invadiu diversas lojas da cidade. O temporal marcou o fim de uma seca na região centro-oeste, onde não chovia há mais de 130 dias. Há 9 dias das eleições, alguns personagens importantes para o dia da votação entram em cena. Os mesários, por exemplo. Pois é, e o número de voluntários, para exercer essa função aumentou. Além de grande responsabilidade, quem trabalha no pleito também tem alguns benefícios. Ari é advogado e tem 91 anos. Desde 1953, ele é mesário. São quase 7 décadas assumindo uma função de extrema importância para as eleições. Um trabalho que começou de forma inesperada. Votei quando ia sendo uma senhora perguntou, o senhor vai para onde? Eu digo, eu vou para a Praça da Árvore. O senhor não quer nos ajudar? Eu digo, como ajudar? É que faltou um mesário e nós precisamos de mais uma pessoa para ajudar aqui. Eu digo, tudo bem, pode contar comigo. O seu Ari vai reforçar o apoio nessas eleições. Ele vai fazer parte dos mais de 400 mil mesários convocados em São Paulo este ano. E olha esses números, 63% são de pessoas que se candidataram voluntariamente e 71% são mulheres. A Ângela é uma delas. Além de ser mesária, ela vai votar pela primeira vez. Eu baixei o aplicativo do e-título e lá eu coloquei que eu queria me voluntariar para ser mesária. E então eu fui convocada. Eu estou um pouco ansiosa, até porque eu nunca nem votei, vai ser minha primeira eleição e ainda poder trabalhar como mesária, nesse dia. Então acho que vai ser algo bem importante, bem significativo. Juan é coordenador do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e explica quais os direitos e deveres de quem exerce a função. Os deveres são os de cumprir as determinações legais previstas nas resoluções e no Código Eleitoral. Os direitos das mesárias e dos mesários são o auxílio alimentação de R$ 45 no dia da votação, anotação de horas para os universitários, horas de atividades complementares. Um colaborador da Justiça Eleitoral por padrão, numa eleição normal, comum, pode ter 6 dias de folga no emprego. O mesário que não comparecer no dia da eleição e não justificar a ausência pode ser multado em até R$ 35. Em dia com esse dever cidadão, o seu Ari, experiente na função, tem uma dica para os novatos. Gostem como eu gosto de ser mesário, colaborando com o Brasil. Isso é muito importante. E cartórios eleitorais disponibilizaram urnas eletrônicas para que os eleitores tirem dúvidas sobre as eleições e o voto eletrônico. Na hora de apertar as teclas que vão definir os representantes no poder pelos próximos 4 anos, tem gente preocupada em se confundir. Afinal, para registrar os votos em todos os candidatos, será preciso apertar as teclas da urna pelo menos 18 vezes. Acho que tem que levar a colinha, vale a pena. Eu creio que, assim, mesmo tendo os números grandes, visíveis, você sabendo ler e escrever, é claro que a gente se atrapalha. Saber se a gente escolheu o candidato certo, Será que eu apertei a tecla certa?
Para ajudar eleitores de primeira viagem ou aqueles que ainda têm alguma dúvida na hora de registrar o voto, cartórios eleitorais daqui da capital federal disponibilizaram esta urna eletrônica para teste. É a mesma que será utilizada nas eleições deste ano e serve para que os eleitores manuseiem o equipamento e não tenham dúvidas na hora de votar efetivamente. Exercer a democracia é tarefa que deve ser aprendida desde pequeno. Pensando nisso, esta Escola de Educação Infantil de Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal, promoveu uma eleição fictícia para ensinar às crianças o valor do voto, com candidatos e pequenos eleitores. Teve até mesário. Falando o que elas têm que fazer, falando para elas votarem, colocar o celular onde que elas têm que colocar. E ele já está simulando basicamente como é na vida real, ir numa sessão eleitoral e votar. Pesquisa feita pelo Instituto Brasmarket mostra o presidente, candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, à frente do ex-presidente Lula, do PT. Na simulação do primeiro turno, na pesquisa estimulada, Jair Bolsonaro lidera com 44,9% das intenções de voto. O ex-presidente Lula vem em segundo com 31%. No mesmo cenário, Ciro Gomes, do PDT, tem 6,5%. Simone Tebet, do MDB, aparece com 4,5%. Soraya Tronic, do União Brasil, ficou com 0,7%. Felipe Dávila, do Novo, 0,4%. Padre Kelman, do PTB, Emael, do Democracia Cristã e Sofia Manzano, do PCB, ficaram com menos de 0,1% das intenções de voto. Leonardo Péricles, do Unidade Popular, e Vera Lúcia, do PSTU, não pontuaram. 5,7% não responderam ou não sabiam em quem votar. Brancos e nulos somaram 6,2%. A pesquisa ouviu 2.400 eleitores com 16 anos ou mais em 504 municípios de todo o país. Foi realizada entre os dias 18 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o Instituto Paraná Pesquisas também divulgou mais um levantamento sobre as intenções de voto para governador no estado de São Paulo. Na pesquisa estimulada, em um cenário de primeiro turno, Fernando Haddad, do PT, lidera com 29,8% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece em segundo, com 26,4%. Com esses resultados, os dois candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. No mesmo levantamento, Rodrigo Garcia, do PSDB, aparece com 21,8%. Vinícius Poit, do Novo, ficou com 0,9%. Altino Júnior, do PSTU, Carol Vigliar, do Unidade Popular e Alves César, do PDT, ficaram com 0,4%. Já Edson Dorta, do PCO, e Gabriel Colombo, do PCB, tiveram 0,2% das intenções de voto. 0,1% disse que votaria em Antônio Jorge, do Democracia Cristã, e 9,8% não sabiam ou não responderam. Em nenhum dos candidatos, brancos e nulos totalizaram 9,7%. A pesquisa ouviu 1.810 eleitores com 16 anos ou mais em 75 municípios do estado de São Paulo e foi realizada entre os dias 18 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o levantamento que a gente acabou de ver do Instituto Paraná Pesquisas é o assunto da rodada de opinião. A eleição em São Paulo caminha para espelhar o que acontece na disputa presidencial. A polarização entre o candidato do presidente Jair Bolsonaro e o de Lula. É a tendência natural, porque se trata do maior colégio eleitoral do país. 1/4 dos votos estão em terreno paulista. A diferença é que o interior de São Paulo é conservador e sempre rejeitou o PT. Em 2014, por exemplo, muito antes de Bolsonaro, ergueu uma muralha de 7 milhões de votos que por muito pouco não impediu a reeleição de Dilma Rousseff. Outro detalhe, num eventual segundo turno aqui, a tendência é que os votos do atual governador, caso ele fique mesmo pelo caminho e não passe para o segundo turno, vão migrar para Tarcísio de Freitas.
O cenário em São Paulo está indefinido. Na pesquisa espontânea, quando a pergunta ao eleitor é em quem ele votará sem apresentar os candidatos em uma cartela, 53% não sabem ou não responderam. Há pouco mais de uma semana da eleição, metade não tem um nome na cabeça. A disputa parece ser pelo segundo lugar. O candidato petista, Fernando Haddad, ao que tudo indica, ficará com uma das vagas. A Paraná Pesquisas apresenta Tarcísio de Freitas em posição mais favorável. Mas houve também um crescimento do atual governador, Rodrigo Garcia, que em alguns levantamentos aparece em condição de empate técnico com o bolsonarista. Além da máquina pública, Garcia dispõe do maior tempo de TV e maior arco de alianças, com grande capilaridade no interior. Já Tarcísio subiu nas pesquisas ao grudar sua imagem à do presidente Bolsonaro. O pleito no maior colégio eleitoral do país promete ser com muita emoção. Vamos ver agora como foi o dia dos candidatos à presidência. Jair Bolsonaro, do PL, fez campanha em Minas Gerais. O presidente foi recebido por apoiadores em Divinópolis. O candidato à reeleição participou de uma motociata e encontrou prefeitos, candidatos e religiosos locais, além de famílias do grupo de apoio à adoção. Bolsonaro também discursou em um comício. Gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Um governo que pensa nos mais pobres, sem fugir da sua responsabilidade fiscal. Passamos o Bolsa Família de R$ 190 para, no mínimo, R$ 600 no Auxílio Brasil. Agora à noite, o candidato participa em Belo Horizonte do evento Mulheres pelo Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou do evento Todos Juntos por Minas Gerais, em Ipatinga. Antes do encontro, em entrevista, o candidato falou que, se eleito, pretende estimular o crescimento do setor industrial no país. Mas a importância de você ter uma indústria forte no Brasil é você poder gerar emprego de maior qualidade, com exportação de coisas com maior valor agregado e também você poder pagar melhores salários com a melhor formação dos nossos trabalhadores. Ciro Gomes, do PDT, se reuniu com representantes da Confederação Nacional dos Transportes em São Paulo. Depois, em entrevista, o candidato explicou como pretende conseguir os recursos necessários para colocar em prática suas propostas de governo. A mais óbvia é cortar, no primeiro momento, 20% de todas as renúncias fiscais. Hoje o Brasil dispensa de pagar imposto por uma série de privilégios inexplicáveis, 350 bilhões de reais por ano. Se eu corto 20%, eu tenho 70 bilhões de reais, recursos suficientes para, em um ano, você fazer uma grande virada nesse jogo. Simone Tebet, do MDB, visitou o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro em São Paulo. A candidata estava acompanhada da vice na chapa Mara Gabrilli. Ela destacou que pretende criar mais espaços de inclusão para as pessoas com deficiência. Nós queremos garantir qualidade de vida. Qualidade passa por termos centros especializados como este de treinamento paralímpicos para garantir esporte para as pessoas com deficiência. Pelo menos um centro em cada capital brasileira. Tebet também foi ao encontro com representantes da Universidade Zumbi dos Palmares. Soraya Tronic, do União Brasil, passou o dia em São Paulo. A candidata deu entrevistas e participou de um podcast. A senadora também teve reuniões com a equipe de campanha para se preparar para um debate que acontece amanhã. Léo Péricles, do Unidade Popular, visitou uma ocupação em Mauá, no ABC Paulista. O candidato conversou com moradores e falou sobre suas propostas de governo. Péricles também participou de um podcast. Felipe Dávila, do Novo, participou de um encontro com mulheres em São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, fez panfletagem em Fortaleza, deu entrevistas e se reuniu com operários da construção civil e apoiadores. Sofia Manzano, do PCB, gravou para a propaganda eleitoral e participou de uma live. José Maria Emael, do Democracia Cristã, se reuniu com candidatos do partido em São Paulo. E Padre Kelman, do PTB, participou de reunião com a equipe de campanha. A Procuradoria-Geral da República pediu para o Supremo Tribunal Federal arquivar um pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta interferência na Petrobras. A Procuradoria afirmou que não existem provas para sustentar a acusação. O pedido de investigação foi feito pelo senador Randolph Rodrigues, do partido Rede Sustentabilidade, e o relator do caso é o ministro Luiz Roberto Barroso. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar o ex-senador Magno Malta réu por suposta calúnia contra o ministro da Corte, Luiz Roberto Barroso.
A queixa-crime foi apresentada em junho pelo próprio Barroso, após declarações feitas por Magno Malta em público. A maioria dos ministros acompanhou o entendimento do relator Alexandre de Moraes de que as declarações ultrapassaram a liberdade de expressão. A Receita Federal liberou hoje a consulta do 5º e último lote de restituição do imposto de renda. Segundo a Receita, o pagamento será realizado no dia 30 de setembro. Os valores somam 1 bilhão e 900 milhões de reais. Também estão liberadas as consultas aos lotes residuais de anos anteriores. Para saber se sua restituição foi liberada, basta acessar o site da Receita Federal. Olha só, no Brasil, o número de infrações de trânsito chega a passar de 2 milhões no mesmo ano. Muita coisa, né? Por isso, para incentivar o respeito à legislação, a Secretaria Nacional de Trânsito vai recompensar os motoristas que não receberem multa. Uma transportadora está há mais de 2 anos sem cometer infrações no trânsito. Situação bem diferente dos colegas. Por isso, ele decidiu agir. Entrei aqui em 2019. Em 2019, os números de desvios por excesso de velocidade, de multas, chamou atenção. E a gente precisou lançar um programa para poder combater esses números. Então, a gente lançou o Motorista de Ouro e a gente reconhece os melhores condutores do ano. Eram 4 mil desvios, né, ao longo do ano, e a gente fecha 2021 com 20 desvios por excesso de velocidade. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, as 3 infrações mais cometidas no ano passado foram transitar além do limite permitido na via, avançar o sinal vermelho e falta do uso do cinto de segurança pelo motorista ou passageiro do veículo. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, apenas em 2021, 1 em cada 4 motoristas recebeu alguma multa de trânsito em São Paulo. Pensando em diminuir as autuações, a Senatran lançou neste mês o Registro Nacional Positivo de Condutores. A ideia é incentivar e recompensar o bom comportamento dos motoristas nas ruas. E ele prevê que condutores que não tenham cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses façam jus a ingressar esse cadastro e, a partir daí, poderem receber algum tipo de vantagem ou benefício por essa conduta positiva. Segundo ele, são muitos os benefícios para o condutor que aderir ao cadastro positivo. Nós temos, então, desde a concessão de descontos em taxas, em tarifas a serem cobradas por órgãos ou entidades privadas, por exemplo, uma renovação de CNH, um licenciamento, o cadastramento de um registro de caminhoneiros autônomos. A gente pode ter, por exemplo, desconto e benefícios em contratação de seguros, locação de veículos, estacionamentos rotativos, embarque e agendamento prioritário em companhias aéreas ou em órgãos públicos. Nós podemos ter perfis de relacionamento, né, ou políticas de fidelidade, tanto de órgãos ou empresas, né? Então dá uma condição diferenciada. Por exemplo, um condutor de aplicativos pode então ter uma preferência na chamada por uma corrida. Para o motofretista Douglas Santos, a iniciativa chega em boa hora. Bastante pessoa vai ficar feliz com essa iniciativa do governo. Sempre é bom receber um pouquinho a mais, né? Além do reconhecimento aqui no trabalho, agora a gente vai ter o incentivo do governo. Então, o bom condutor, ele será reconhecido e receberá incentivos aí para a boa prática. E o final de semana será também de muita velocidade no Autódromo Gaúcho de Santa Cruz do Sul, com a Copa HB20 e a Stock Series. Arthur Leist abre mais uma etapa da Stock Series como líder do campeonato. O piloto venceu 5 das 10 provas da temporada e soma 235 pontos na tabela. Mas a diferença para o segundo colocado, Vitor Batista, e para o terceiro, Zezinho Mugiati, é pequena. Eles têm 232 e 228 pontos, respectivamente. Cenário que promete muito equilíbrio no Rio Grande do Sul. Na Copa HB20, a etapa gaúcha promete esquentar a briga pelo campeonato. Em todas as classes, a diferença de pontuação é baixa. Na categoria Pro, o Leonardo Reis chega na liderança. Na Elite, Léo Rufino está na ponta. E o João Bortoluzzi lidera a categoria Super. Você acompanha as emoções da Copa HB20 domingo, às 3h05 da tarde. Na sequência, a Stock Series invade a tela da Rede TV.
A 8ª temporada da Liga Brasileira de Free Fire tá pegando fogo, viu? Fluxo e TSM brigam pela liderança. Já a Cade se recuperou na 21ª rodada. Os guerreiros da Cade tiveram um grande desempenho e somaram 51 pontos, sendo 21 de abates. Com 584 pontos, a equipe é a 3ª colocada na competição. O Fluxo somou 46 pontos na última rodada, o suficiente para ultrapassar a TSM e retornar à liderança. Na parte de baixo da tabela, a Hammer finalmente conseguiu seu primeiro buiá e, com pontos acumulados, deixou a lanterna, empurrando a Miners para a última colocação. E você já sabe, amanhã, a partir da 1 da tarde, você acompanha aqui na tela da Rede TV a abertura de mais uma rodada da Liga Brasileira de Free Fire. Combinado? Não vai perder, hein? Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e ótimo final de semana. Tchau, tchau.